Bom, pessoal, antes de a gente passar para a nossa leitura aqui, vou pedir para o André se apresentar para nós aqui. A Jo trouxe o nosso amigo aqui, pedi para ele se apresentar, falar se ele está na doutrina, se ele já conhece Luz e Amor. À vontade, André. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço aqui essa recepção calorosa de vocês, né? Tá aqui. Mas estou aqui como qualquer um. Estou aqui, a gente diz muito sobre o pertencimento, né? E a gente que fala disso, eu gosto de pertencer, eu acho que eu preciso estar mais aqui do que em qualquer outro lugar. Então, eu faço um estudo aqui, eu faço um estudo mediúnico também na Casinha do Pão, lá no Vila Nova, lá? no Luiz, estou lá com a Adilson, né? Faço Coen aqui também no sábado. E estou aí. Estou aqui tentando, como a gente diz assim, me aproveitar da melhor maneira possível nessa encarnação, que eu acho que é o que é mais importante para todos nós. E eu já acho que eu estou até perdendo tempo demais. Eu acho que assim como todo mundo, né? A gente está perdendo tempo já aqui. Eu acho que mais uma encarnação aqui, a gente não pode perder mais tempo nenhum. Então, ela tem que ser bem aproveitada. Já tive prova disso, tive um chamado, né? Eu tive um chamamento já 2 vezes, e até uma doença até um tanto grave, mas é isso que me trouxe aqui. Não foi, às vezes, pelo amor, não, mas foi pela dor. E eu estou aqui no intuito mesmo de regeneração. Não é tão grave assim, mas é pelo propósito mesmo, igual a gente estava falando, né? É pelo propósito. Que bom, seja bem-vindo, tá? O André já teve aqui um dia numa reunião online, não teve, André? Ou estou enganado? Não, aqui não. Eu estou no grupo lá, do Luz e Amor, né? Não, então teve um rapaz aqui na nossa reunião, domingo eu achei que fosse você, então não era, então era outra pessoa. Teve mesmo, Ele está fazendo o Coen também. Você lembra, Ramon, o nome dele? O rapaz que... Ele veio umas 2 reuniões, assim, eu não lembro o nome dele, não. Mas ele veio online, né? Agora na dúvida. Mas tá bom. Nós estamos todos no mesmo barco, viu, amigo? Bem-vindo. Vai remar junto, chorar junto e buscar junto aí as mesmas coisas que você falou aí, viu? Isso aí. Bom, a Soraya... Ué, né? acho que não, né? Assim, Não, vamos dar uma passada geral? Tá. Tá, assim, o Ramon, eu e o Ramon, nós coordenamos o grupo junto, tá? E já fazem mais de 2 anos, a gente pensou nesse projeto aí, que é o NEP, né? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. O pesquisa a gente tem entendido como prático também, que é o mais importante, o P, né? Todos os NEPs têm entendido que esse P, além de pesquisa, além de pesquisa prática também, porque não adianta a gente pesquisar e não colocar em prática. Mas é o nosso desafio principal, não sei, o meu. E nós estamos aí, começamos a estudar as mulheres do Evangelho, estudamos as principais passagens do Evangelho, e agora começamos a estudar os Atos dos Apóstolos, que é depois que Jesus, acontece a ressurreição de Jesus, ele passa, né, aqueles 40 dias aqui conosco, materialmente, espiritualmente, né, aquele espírito, e depois que ele se acende, mas aí os apóstolos realmente aproveitam toda a equipe espiritual, que a gente chama de Espírito Santo, né, que na verdade são os espíritos evoluídos, com essa força que eles tiveram para começar a divulgação da Boa Nova, e tendo aí agora a ajuda de Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, que veio trazer essa disseminação do Evangelho para todos, assim como Jesus queria, não só para os judeus, né, como escolhidos, mas para todo mundo. E nós estamos agora nos Atos dos Apóstolos, né, Sara? Isso aí.
Tem gente que entra no meio do caminho, como eu, tem gente que mas dá para acompanhar, porque eu acho que a maior riqueza de todo esse estudo é a vivência dos apóstolos, né? A gente vai se identificar com muitas coisas, né? Do que eles viveram lá, a gente consegue trazer para a nossa vida. Acho que isso que é o mais bacana. Sim. A gente só sente falta de não ter começado desde o início, mas parabéns. Então, Eu também cheguei no meio do caminho. Mas tá super entrosado, né, Angélica? Isso que é legal, né? eu acho que Isso, a gente vai conseguindo, né, acompanhar, ainda bem, com o auxílio de vocês. que foi a aluna da Marleninha. Que é- Imagina, a Marleninha Eita. criança, né? Olha, A Marleninha como é que uma pode, né? princesinha, né? Uma amiga minha. Eu estudei com ela na década de 80, no Pestalozzi. Estudei com o filho dela também. O Thiago. Legal. Bom, então vamos tocar o barco aí. Vamos ler hoje o capítulo 13, versículo de 13 a 51. Tá bom, tá bom. O volume tá bom para vocês, pessoal? Quando eu falo, tá bom? Então tá. Em, Tá Anti... dando para ouvir super bem, tranquilo, viu? em Antioquia da Psídia. E fazendo-se ao mar de Pafos, Paulo e os que tratavam ao redor foram para a Perge de Panfilha. João, porém, apartando-se deles, regressou para Jerusalém. Eles, passando por Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, indo à sinagoga, num dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga enviaram comunicado para eles, dizendo: varões, irmãos, se há em vós alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Paulo, levantando-se e fazendo sinal com a mão, disse: varões israelitas, e os que temem a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e elevou o povo durante a peregrinação no Egito. E, com o braço erguido, o conduziu para fora dele, do Egito. Por um período de 40 anos, suportou-lhes os hábitos no deserto. E, fazendo cair 7 nações na terra de Canaã, distribuiu por herança a terra deles, por 450 anos. Após estas coisas, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, varão da tribo Benjamim, por 40 anos. Depois de removê-lo, ergueu-lhes Davi para ser rei, de quem também disse, testemunhando: encontrei Davi, o filho de Jessé, varão segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência dele, segundo a promessa, Deus conduziu para Israel o Salvador Jesus. Tendo João proclamado previamente a Israel, antes da entrada dele, o mergulho do arrependimento. Enquanto João contemplava sua carreira, dizia: quem me suponde ser, eu não sou. Todavia, quem vem depois de mim, aquele do qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e vós que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os habitantes de Jerusalém e suas autoridades, desconhecendo isto e as vozes dos profetas, que são lidos todos os sábados, julgando-o, cumpriram as profecias. Embora não encontrando nenhum motivo de condenação à morte, pediram a Pilatos para o eliminar. Assim que se consumaram todas as coisas escritas a respeito dele, descendo do madeiro e colocaram-no no sepulcro. Deus, porém, o ergueu dentre os mortos. Ele se tornou visível durante muitos dias aos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são testemunhas dele perante o povo. E nós vos evangelizamos a promessa feita aos pais. Porque esta promessa Deus cumpriu plenamente para nós, os filhos, erguendo Jesus, como está escrito no 2º Salmo: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
porque o levantou dos mortos, jamais devendo retornar para a dissolução. Assim disse ele: eu vos darei as coisas santas e fiéis de Davi. Por isso, também disse em outro salmo: não concederás ao teu justo ver a dissolução. Pois bem, tendo Davi servido ao desígnio de Deus, em sua própria geração, adormeceu e foi acrescentado aos seus pais, e viu a dissolução. Aquele, porém, a quem Deus ergueu, não viu a dissolução. Portanto, tomai vós o conhecimento que por meio dele vos foi anunciado perdão dos pecados e de todas as coisas que não pudestes ser justificados na lei de Moisés. Nele, todo aquele que crê é justificado. Vede, portanto, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Ó desprezadores, vede, maravilhai-vos e desfigurai-vos, porque estou realizando uma obra em vossos dias, obra que não crereis se alguém vos descrever. Ao saírem eles, rogaram-nos que fossem faladas essas palavras no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos adoradores prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a permanecerem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, porém, vendo as turbas, se encheram de inveja e contestavam as coisas faladas por Paulo, blasfemando. Paulo e Barnabé, falando abertamente, disseram: era necessário falar a palavra de Deus, primeiramente a vós, visto que a repelis, e a vós mesmos não julgais dignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para as nações. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te estabeleci para seres luz das nações e salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram tantos quantos estavam nomeados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se difundia por toda a região. Os judeus incitaram as mulheres adoradoras proeminentes e os principais da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território deles. Eles, sacudindo o pó dos pés sobre eles, foram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Um pouco extenso hoje, né? Mas a gente vai sem pressa, tá? Vai devagarzinho. Devagarzinho, para a gente ir compreendendo. Se a gente não tiver conseguir compreender também, a gente busca nas próximas. Vamos... Inicialmente, para a gente pegar um fio da meada, nós estudamos aí que em Jerusalém começou uma perseguição muito grande, né? E eles levaram para a cadeia Tiago, o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago foi morto. Levaram também Pedro, né? Só que Pedro, por aquele fenômeno que aconteceu, foi libertado da cadeia, saiu pelos guardas, através de um espírito que apareceu, ninguém viu, ele saiu, ele não queria, até questionou isso, mas foi necessário naquele momento. E a partir de então, ficou um clima muito, muito complicado. Mesmo apesar da morte do Herodes Agripa, né, que foi o rei, né, naquela época, que deu uma aliviada um pouco nas perseguições, mas Jerusalém ficou um campo muito complicado para a atuação, mesmo porque alguns dos apóstolos que lá estavam ainda eram muito arraigados nas práticas do judaísmo. E a igreja de Antioquia, por outro lado, era uma igreja que ficou muito espiritualizada. Eles acolheram muito a Boa Nova. E lá acontecia esses fenômenos de voz direta, né? De fenômenos mediúnicos de voz direta, que eles diziam que era o Espírito Santo, né? Uma visão de algumas religiões que falam Espírito Santo. Nós entendemos que é a pleide de Espírito que acompanha a trajetória do Cristo, né? Acompanha os objetivos do Cristo. E nesse momento, eles unem o quê? Paulo, Barnabé e o João Marcos.
e dando como principal ordem ali estabelecida para que Paulo inicie toda a divulgação da Boa Nova. Barnabé, até então, que era o principal pregador, nesse momento ele passa para o segundo plano e Paulo começa a ser o principal pregador. E eles iniciam a jornada de divulgação da Boa Nova. Então, eles saem do continente, vão para a ilha de Chipre, que ficava a 300 quilômetros do litoral, onde tinha o Sérgio Paulo, né, que a gente viu na aula passada, que já teve um contato no passado com o Estevão, que Estevão curou ele na embarcação. Então, eles vão para Chipre porque tinha todo um campo lá para começar a divulgação. Eles começam a divulgação lá, encontram o empecilho, né, daquele Bar Jesus, que não queria que essa divulgação acontecesse, mas eles conseguem superar isso tudo, até com um fenômeno muito interessante, em que o Bar Jesus fica cego temporariamente, e depois volta. E após essa primeira viagem de Paulo retorna para o continente, e agora para Antioquia. Aqui fala Antioquia da Psídia. Só que essa Antioquia da Psídia não é aquela Antioquia, igreja que estava lá, que é aquela Antioquia da Síria, que ficava mais embaixo. Então, eles vão para Chipre e depois vão para essa Antioquia da Psídia, que fica mais na Ásia Menor, mais para cima. Vou pedir para o Ramon. Ramon, aquele mapa você consegue colocar para a gente? Vou colocar o mapinha aí. Consigo sim, um minutinho, peraí. Para vocês terem uma noção de como esse foi esse trajeto de Paulo. Naquela época era muito complicado, né? Então, você imagina andar 300 quilômetros, andar não, né? Navegar 300 quilômetros até a primeira viagem até Chipre. Ramon, dá para colocar a tela inteira ou é o máximo isso aí? Não dá, né? É o máximo, tá muito pequeno, né? Tá muito pequeno. Eu tentei dar zoom, Hernani, mas ele fica distorcido, entendeu? Distorce, né? É quando tá no computador. Mas o que acontece, pessoal? Aqui, ó. Essa linha vermelha. Aqui é a Antioquia, onde que saiu. E aqui eles vai para Chipre. Conforme eu disse, viu, Iris? Eles estavam em Antioquia, né? Depois eles vão para essa ilhazinha que fica a 300 quilômetros no mar Mediterrâneo. E após essa primeira viagem, eles vão mais para cima aqui, ó, mais ou menos, ó, se não me engano, que é a Antioquia de Psídia. É o contrário, desculpa, viu? A Antioquia está aqui embaixo, a da Síria. Então, E essa de cima aqui é a da Psídia. Então, eles saem da Antioquia, que fica mais ao norte, Isso. vão primeiro a Chipre, que fica a 300 quilômetros, mas Chipre é uma ilha, né, a 300 quilômetros de Antioquia, essa é localizada ao norte. Isso. Depois eles saem da ilha de Chipre e vão para Antioquia ao sul. Então, é mais ou menos esse percurso que eles fazem. Isso, na segunda viagem é isso. Só para a gente se situar, tá bom? Então, essa Antioquia de Psídia aqui foi uma cidade da antiga região da Psídia, bem na fronteira com a antiga região da Frígia. Isso, ficou bom aí, Ramon? Ficou ótimo, assim. Situava-se numa região montanhosa, erigida numa altitude de 1.200 metros. As ruínas dessa cidade ficavam perto de Iavak, na Turquia. Então, o Ramon colocou para nós ali, ficou mais visível, tá? Para a gente entender. Olha aqui, ó, em Jerusalém, onde está o Cesareia. Isso aí é a cartografia da época. Da época, isso. Tanto que fala do trajeto de Paulo. Porque a região está bem distorcida do que Do que é hoje, né? Hoje está bem delineada as divisões ali, mas... Isso. Até o mapa é diferente, se você olhar, ele é mais assim. Sim. Mais legal. Deve ser um mapa bíblico, não é? É um mapa da viagem. Alguém tem algo a acrescentar aí sobre essa parte mais histórica? Acho que não, né? Cadê a professora Miriam? A professora não veio hoje. Pessoal, nesse momento aí, que
que eles estavam em Chipre na primeira viagem, e eles vão para Psídia, o João Marcos, que é um garoto, né? Ele parece que sente um pouco essa responsabilidade. Esse João Marcos não é o João que... Evangelista, não. Não é? Ele é um menino, ele é um sobrinho de Bernabé, que está com o João. José Diniz entrou aí. Olá, José Diniz, boa tarde. Boa tarde. E ele sente um pouco a carga dessa responsabilidade. E ele vai para Jerusalém. E ele deixa só o João e o Marcos. Então, assim, vamos comentar um pouco disso, sobre a responsabilidade, né, dos nossos afazeres, quando a gente assume alguma coisa. Vamos trazer para os nossos dias. Como a gente deve lidar com isso? Nós que às vezes assumimos algumas funções, alguns encargos, né? É interessante a gente comentar isso. Amor, fica à vontade, tá? Angélica, Iris, o Antônio. Posso puxar? Tem alguém aqui? Pode, opa. Eu achei interessante que o próprio povo de Jerusalém, o próprio povo judeu fez essa deserção. É curioso o João Marcos desertar aí nesse ponto e depois ter o discurso do Paulo chamando a atenção do povo judeu e explicando que por eles haverem desertado, eles partiram para pregar para os gentios, né? Achei muito interessante. Para a gente entender bem essa questão da deserção, nós temos que pensar bem no dever. O que é esse dever na vida de cada um? Porque normalmente a gente pensa no dever sendo só aquelas responsabilidades que a gente tem perante o trabalho, ou até mesmo às vezes pela doutrina espírita, às vezes o dever da mediunidade, às vezes o compromisso de eu tinha uma tarefa de dar passe, eu era palestrante, e as diversas atividades que a gente tem na doutrina, né? Sem dúvida, tudo isso são deveres. Mas os deveres, eles são mais amplos do que só isso. E cada pessoa que alcança a nossa vida, nós temos um dever para cumprir com elas. Ainda que seja o dever só de dar um bom dia. Nós temos deveres com a nossa família. Temos deveres com os nossos inimigos. Em suma, né? O nosso dever é tudo o que Deus espera de nós. E é tudo aquilo que a nossa consciência espera de nós. E muitas vezes, por falta de compreensão ou de percepção, a gente deixa de cumprir esses deveres. Então, por exemplo, no dia a dia comum, se alguém chega nos agredindo, qual que seria o dever? Seria a gente dar outra face, perdoar, ter uma atitude cristã. Mas por dureza do nosso coração, a gente ainda não consegue fazer isso de uma forma tão espontânea e automática. Quando a gente consegue com muito esforço. Mas seria o dever que a nossa consciência espera de nós. Quando alguém de uma classe social inferior à nossa, um morador de rua, por exemplo, que não toma banho há 6 meses, chega perto da gente, o dever esperado de nós era que a gente olhasse para ele como se fosse um irmão, e não como um incômodo. Mas a gente não consegue ainda fazer isso de forma automática. A gente faz de uma forma... Se a gente lembrar de se esforçar, a gente se esforça para esse dever. Mas a gente ainda não tem essa capacidade toda. E estendendo essa visão de dever, qual que era o dever do povo judeu? Lá no Caminho da Luz, o Emmanuel conta que o povo judeu eram os exilados
de Capela com a maior compromisso sobre as questões de religiosidade. Por isso que eles foram o povo escolhido. E por isso que de todos os povos da terra, eles eram os únicos que acreditavam no Deus único. Eles estavam mais preparados do que todos os outros povos para receber e desdobrar e ensinar para todo o restante do planeta as lições de Jesus. Mas então eles tinham esse dever para com eles mesmos, entender e aplicar nas suas vidas as lições do Cristo e de expandir isso. Mas eles não cumpriram. Eles não conseguiram desprender o orgulho e a vaidade eram neles tão grandes que eles continuaram presos ao mesmo que certamente eles estavam trazendo lá de Capela. E trabalhando uma religiosidade externa e pouco interna. Então, eu achei muito curioso, e aí eu queria assim, abrir para o grupo, né, também discutir juntos, o Lucas ter colocado a deserção do João Marcos. A gente sabe que depois ele se encontrou, tanto que ele ajudou o Pedro a fazer o Evangelho de Marcos e tal, certamente ele se tornou um grande discípulo do Cristo, né? Mas também em contraste aí com Paulo puxando a orelha dos judeus sobre essa deserção deles no discurso da sinagoga. Achei muito interessante, muito simbólico, profundo, né? O que vocês acham? Legal, pessoal. O Ramon fez um comentário muito interessante aí, fazendo essa ponte aí, né, entre a deserção de João Marcos e a deserção dos judeus que estavam tendo a oportunidade, né? Gostaria de saber dos amigos aí, tanto naquela época como hoje, o que a gente tem que pensar sobre essa deserção dos deveres, né? Vocês ficam à vontade, tá, gente? Quem quiser. Iris, Soraya, Eu acho que dever é aquele exercício que a gente resiste, às vezes, né? Em várias situações da vida. Eu penso num caderno de caligrafia, que a gente lá na infância, né? Tem que repetir várias vezes a mesma letrinha, até que a gente domine a ponto de não perceber que está fazendo. Né? Eu acho que o dever é mais ou menos isso, né? Você vai repetindo, até que você percebe que não é mais dever, né? Aquilo já está incorporado. E eu acho que a gente ainda tem muitos deveres, porque a gente ainda não incorporou isso, né? Então, é um exercício, é diário. E a gente vem se repetindo, né? Até que isso se torna natural. Então, quando a gente vê o que aconteceu com os judeus, a gente se vê também, né? Nós vivemos as mesmas dificuldades, né? Acho que estivemos lá, né? Nós temos as mesmas dificuldades internas. A gente precisa vencer a dificuldade dentro da gente, né? E o despertar é para cada um em um determinado momento, e as oportunidades se colocam todo dia. A gente, às vezes, foge um pouco, mas é um chamado que é interessante, né? Por mais que você escape um pouquinho, ele vai acontecer de novo. Né? Assim, alguma coisa vai te trazer de volta. Né? Não é possível. A gente fala muito com os adolescentes, né? Eu lembro da Marleninha falando que tem uma época que, né, assim, tem aquele período de evangelização infantil, de repente eles dão uma escapada, assim, né? Mas volta, porque está plantada, assim, você não consegue mais, aquilo ali vai florescer uma hora dentro da gente. Então, aí já vai ser o momento em que não é mais dever, né? Quando floresce, já é natural. Por enquanto é dever, e a gente precisa, né, fazer o exercício até dominar lá a letrinha certinho. Essa redondinha. Eu fiquei só mesmo assim, impressionado com que oportunidade dos judeus fizeram eles perder essa oportunidade de estar uno com o propósito de Deus, igual o Ramon falou, como exilados, né? Eu não sei se foi uma permissão de Deus de deixar eles caírem nessa falha, porque foi uma coisa assim, para eles hoje, e eles têm isso hoje como premissa, que não estão errados, né? Tanto é que eu não sei
deve ser uma doutrinação muito enraizada, né, que eles têm, de não ter o Cristo como Salvador, e essa inerência dele de que naquela época ele tinha que ter empunhado essa espada e saído. Mas eu acho que foi uma falha muito forte deles. Assim, quem somos nós também para, como é que eu vou dizer para vocês, assim, para julgar. Porque às vezes a gente está inserido nisso aí, né? Isso. Porque assim, nós temos uma outra visão para eles, uma visão totalmente diferente, né? Até hoje, o que nós temos por premissa está certo. Mas para a gente que olha de fora e olha os conteúdos da doutrina, a gente vê que eles, não sei, pecaram bastante por... Sabe, forçar na mão e não segurar. E talvez eles somos os nove de hoje. Sim. A gente, naquela época, não conseguia. Tá aqui de novo. Tá de Tem que novo. dar oportunidade todo dia, né? Todo dia que reparar, né? é uma nova oportunidade. E eu, assim que o Ramon falou, eu pensei naquela parte, né, que a gente sempre se perguntar, né, e perguntar para Deus, né, Senhor, o que queres que eu faça? Para a gente sintonizar, né, com o alto. Porque às vezes a gente fica tão, assim, às vezes não, geralmente a gente está tão focado nas nossas coisas do dia a dia, né, coisas até que banais, né, coisas assim. E às vezes toma tanto da nossa atenção, né, das nossas preocupações, e a gente precisa ver o próximo, né, ver o que a gente pode fazer, né, em prol, assim, né, Sim. de prática e de ajuda, né, igual o Ramon citou, né, porque sempre tem um referencial, né, pessoas que a gente tem que tomar como exemplo, e pessoas que a gente pode, às vezes, assim, ajudar, né, dar um pouco da gente. Então, obrigada por vocês lembrarem disso. Ramon, só um minutinho, já passa a bola para você. Só uma dúvida. A gente pode dizer que essa viagem de Paulo, ela pode ser tida como um exílio também? Penso que não. Ela tem um propósito mesmo. O propósito é de... Mas mesmo os judeus lá, pegando bastante no pé lá, Você não vai ver nada, né, pra frente. Você estava só começando as pancadas. eu pensaria assim, eu estava imaginando que poderia já ser um começo de um exílio dele mesmo, por causa de perseguições. Não. As perseguições vão só se intensificar. Cada momento das viagens vai ter uma barreira para transcender diferente da outra. Isso aí é a mesma coisa que você forjar um aço, né? Ele vai ter que passar várias vezes pela temperatura ali até sair o aço puro do outro lado. É isso que o Paulo busca, mas ele não busca só para ele. Ele está buscando para ele, mas também como exemplo. Ele quis fazer o que o Cristo fez, não só ser um pregador, mas ser um influenciador. Tanto que ele renuncia à morada dele, que ele perdeu no passado, né? Que foi Abigail, que morreu de tanto desgosto, que do outro lado, assessorando ele juntamente com Estevão, e ele segue a vida, renuncia o casamento, uma vida assim. A 100% ao Cristo. É fabuloso a vida dele. A gente vai... Estão ouvindo, pessoal? Deu uma falhadinha. Ramon, voltou a conexão? A gente tinha perdido um pouco. Deu uma falhadinha, mas eu achei que fosse a minha internet. Estão me ouvindo aí? Eu também achei que fosse a minha. Deu uma travadinha. Você está me Não, ouvindo foi a bem, nossa. Angélica? Foi a Eu nossa tô te ouvindo aqui, viu? bem. Tá, então eu creio que foi a conexão. Foi a nossa. Agora eu creio que sim, Hernani. Vamos. Legal. Você E agora tá bom, levantada? né? Não sei se você queria fazer um... Legal. Eu queria fazer mais um comentário, assim, e foi muito bom que você acabou de falar, em cima do mesmo raciocínio, olha só.
A gente vê no João Marcos, e é bom lembrar, né, que nós estamos falando isso com base no livro Paulo e Estevão, né? Porque ali nos versículos não fala que o João Marcos não aguentou o tranco e não aguentou aquela situação tão áspera que foi dormir em cavernas, ter que se virar ali no meio das matas e necessidades extremas, né? Mas ali no Paulo, isso, a gente percebe que ali no Paulo Estevão traz essas informações. No versículo não está, mas nós estamos nos baseando no que a obra Paulo Estevão traz para a gente. Mas a gente percebe ainda, não crucificando Marcos, analisando a simbologia da situação, que ocorreu uma fragilidade da decisão, né? E a gente percebe que os judeus, aconteceu a mesma coisa, né? Está dentro do que o André falou. Eles estavam preparados para cumprir o dever, mas houve uma fragilidade de decisão que eles não conseguiram superar-se a si mesmos nos bloqueios da vaidade e do orgulho, e por isso ficaram cegos, e não enxergaram que o Cristo veio, né? E não enxergaram as lições de amor que o Cristo estava desdobrando, que eram as mesmas lições que eles mesmos já repetiam nos seus rituais religiosos. E aí, o que você acabou de falar, né, Hernani? O Paulo já foi o contrário, ele já deu o exemplo dessa decisão vigorosa e não frágil. Então, nós sabemos que... Vocês estão me ouvindo aí? Acho que falhou lá. Eu não sei. Você tá, né, Jeff? Só que eu acho que lá ainda não tá, não. Tá dando uma falhadinha. Parece que travou. Vou guardar um pouquinho para ver. Fernando, vocês estão me ouvindo? Vamos ver se eu... Fernando? Tem um negócio 5G. Oi. Oi, voltamos. E esse computador? Voltou? Até onde vocês me ouviram? A gente ouviu até você falou da questão da fragilidade do João Marcos, né? Isso. Então, nós temos... Nós temos, então, no povo judeu e no João Marcos o exemplo da fragilidade de decisão. Porque toda mudança requer uma decisão e um esforço muito grande. E o Paulo, ele já deu o exemplo ao contrário, ele deu o exemplo da decisão vigorosa, né, de mudança. Tanto que ele, até o fim, né, ele esteve nessa luta. O André citou muito bem esse exemplo, né? Você poderia chamar de exílio. É claro que todos os outros apóstolos, eles também passaram por uma vida de muitos sacrifícios e martírios. Mas o Paulo, sobretudo, ele tinha um resgate para acontecer também, né? Porque ele liderou a perseguição aos cristãos, provavelmente pessoas foram torturadas e mortas a partir da influência dele, da liderança dele. Então, ele meio que tinha a necessidade dessas experiências para poder resgatar o que ele mesmo fez no início da vida. Mas eu não sei se mesmo se ele não tivesse feito, não teria sido uma vida de testemunho, porque os outros apóstolos também tiveram, né? Mas fez parte da missão desses personagens, essa vida de sacrifícios, né? Mas o importante é isso, essa decisão vigorosa. E muitas vezes é o que falta para a gente. A gente fica meio tímidos. O prazer, as facilidades, as ilusões do mundo, eles deixam a gente meio em dúvida. Será que eu estou exagerando? Será que é assim mesmo? Eu gosto demais desse vício aqui, então... não, só um pouquinho, né? A gente nem percebe que a gente está encarando alguém como se fosse inferior a nós, né? E como que a Jo falou muito bem, a questão, será que eu não posso acolher essa pessoa um pouquinho no meu coração, né? Eu tenho para comigo que é isso que a gente tem que aprender a fazer.
ainda que seja em silêncio, ainda que seja sem falar nada. Porque se aí, na minha presença, na presença daquela pessoa, eu consigo fazer isso mentalmente, os meus fluidos estão atuando. E isso, tantas vezes, tem mais importância do que palavras, né? E aí esse magnetismo dentro de nós vai se recheando de amor, porque sintoniza com as entidades bondosas. E aí a gente começa a virar um polo de emanações bondosas. Então, eu acho que essa é a principal reflexão, né? A gente tem no João Marcos a imaturidade, porque ele era muito jovem. Tanto que o Paulo falou isso para a mãe dele, quando a mãe dele pediu para ele ir junto. Mas nós temos no povo judeu, não havia imaturidade ali. Eles eram povos exilados. Eles traziam muito incrustado na sua memória espiritual essa dureza, né? E o desafio para eles tomarem a decisão vigorosa de mudar, né? E tinham condições para isso, porque senão Deus não haveria confiado a eles a tarefa, né? Não teria colocado Jesus ali. Então essa me veio assim de tudo que foi falado aí até agora, Hernani. Vamos continuar, né? O pessoal fala aí. Pessoal, fica à vontade para se manifestar, viu? Só levantar a mãozinha, eu abrir o microfone, ou vocês também aqui, fiquem à vontade. Mas sabe o que eu fico pensando, Ramon? Vamos trazer para a nossa vida. Muitas vezes, e para os nossos filhos também, muitas vezes, a gente sabe pela doutrina espírita que nós somos, às vezes, almas velhas, né? E às vezes a gente vê os filhos encarnados com corpos de criança. E muitas crianças têm uma responsabilidade muito maior do que certos adultos. E outras não, né? Também são imaturos. E muitas vezes a gente coloca um dever em cima do nosso filho muito diferente do que ele pode, do que ele quer, ou às vezes do que ele pode superar. E aí, às vezes a gente vê essas questões de deserção também por isso. Às vezes a gente colocar uma expectativa em cima de uma pessoa que não é a expectativa dela, é a expectativa nossa. A mãe do João Marcos fez isso. Ela implorou para o Paulo e para o Barnabé, leva ele. E aquele momento, ela fez de bom coração, mas não é o momento dele ainda. Tanto que depois o Ramon mesmo disse, no futuro a gente vai ver que aí sim, a hora que chega o momento da maturidade dele, ele abraça com vontade. Em contrapartida, você vai ver os outros apóstolos lá, muitos novinhos, 14 anos, João, né, o próprio Tiago, e abraçaram ali a Boa Nova do Cristo com toda a emoção e toda a vitalidade, né? Então, o dever tem muito disso. A gente tem que tomar muito cuidado com a sobrecarga que a gente pode colocar nas pessoas ou não, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que ter humildade. Às vezes a gente é como um copo cheio, né? Não cabe nada. Chega muita coisa nova para nós e aí estamos igual aos judeus. Não. É aquilo e pronto, nada se mexe mais. E às vezes a gente fica com aquela ideia estagnada, cristalizada. Então, a doutrina espírita nos fala do orgulho e da humildade. E se a gente não conseguir esse primeiro passo, né? Eu estou estudando sobre as bem-aventuranças, e o primeiro passo é bem-aventurados os pobres de coração, né? Que é a humildade. Se a gente não tiver esse primeiro passo, que é a humildade, para aceitar as coisas, nada vai dar certo para cima. E às vezes nós somos judeus. Isso. Nós somos judeus. Eu tenho um comento antes de você ter minha esposa e os nossos filhos, né? E eu falo muito isso para ela. Às vezes ela vai chamar a atenção dos meninos, assim, igual você falou, jogar uma carga em cima dela. Falei assim, ó, em cima dessa ó, calma, cuidado, porque eles, por exemplo, eu tenho uma de 7 anos lá, falei assim, ó, ela não é criança, ela está criança. E o que você fizer agora nela, essa moldura que você colocar nela agora, é a moldura que a gente quer. Só que ela já tem uma carga com ela, que vai aflorar. O burilamento é nosso. Então nós temos que pensar justamente nisso, nessa moldura. Somos os judeus de outrora. Somos os judeus de outrora. Temos que pensar assim mesmo. Você colocou uma questão para mim bem pertinente agora. Porque o ego lá atrás mexeu com a gente. Estamos aqui de novo. Podemos ser nós
de outras existências, né? De outras encarnações. E é uma coisa que bem me tocou, que você falou. Muito, muito pertinente, que a gente às vezes estava condenando eu mesmo. De lá atrás. Tem até o Emmanuel também que fala sobre isso, tá, gente? Tem uma passagem dele no livro, no Reformador, de 1976, que ele faz um comentário. Ramon, vou fazer uma leitura aqui, tá? Só para a gente agregar. Tá até aqui no Evangelho do Emmanuel. Então, tá, consegue ler? Hernani, você pegou lá no NapSearch? Eu peguei mesmo no Evangelho por Emmanuel. Ah, sim, é o Almas em Prova. Almas em Prova. Tá, eu vou compartilhar aqui também, que aí quem tá em casa consegue ver. Só para saber qual que é o texto. É lindo demais, lindo, lindo. Vamos aí? Almas em Prova, isso. Tá. João, porém, apartando-se deles, regressou para Jerusalém. Almas em prova. É possível estejas atravessando a provação de observar criaturas queridas nas sombras de provação maior. Almas queridas, anestesiadas no esquecimento de obrigações que lhes dizem respeito. Companheiros dominados por enganos que lhes furtam a paz. Filhos que se terão marginalizado em desequilíbrio. E amigos que se afirmam cansados de esperar pela vitória do bem para abraçarem depois larga rede de equívocos que lhes farão caminhos dolorosos. Ao invés de reprová-los, compadece-te deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. Se permanecerem contigo, tolera-lhes com bondade os impulsos de incompreensão, auxiliando-os, quando puderes, a fim de que retornem na segurança de que se distanciam. Se te abandonam, não lhes impeça a marcha, no rumo das experiências para as quais se dirigem. Sobretudo, abençoa-os com os teus melhores pensamentos de proteção. Recorda que, se consegues ajuizar quanto às necessidades de alma que patenteiam, é forçoso reconhecer que são eles doentes perante a sanidade em que te mostras. Busca entender-lhes a perturbação e ora por eles. São companheiros que a rebeldia alcançou em momentos de crise. Corações que se renderam ao materialismo que admite os prodígios da vida unicamente por um dia. Seres amados que ainda não suportam a disciplina pelo próprio burilamento ante a imaturidade em que se encontram ou espíritos queridos sob a hipnose da obsessão. Embora pareça, não te ame, ama-os mesmo assim. Entretanto, se te permutam a fé por insegurança ou se trocam luz pelo nevoeiro, não precisa acompanhá-los porque os amas. Se tudo já fizeste para sustentá-los em paz, entrega-os à escola do tempo, de que ninguém se desinteressa. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seara do bem que deixaram. Onde estiveres, abençoa-os. Como estiveres, abençoa-os. E ainda que isso te doa o coração, continua fiel a ti mesmo, no lugar de servir que a vida te confiou. Porque Deus os protege e restaura, no mesmo infinito amor com que vela por nós. Meus irmãos agora, meus irmãos da família atual. Gente, é muito profundo, né? Mas ainda a gente ama tanto que quer que seja naquele momento de ajudar a cortar caminho, mas cada um tem seu tempo, né? Cada um tem sua jornada. Aqui, esse parágrafo aqui, ó. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seara do bem que se deixaram. Céu, né?
Bem, volta aqui de novo e vamos corrigir isso arduamente, penosamente, e só assim. Tem muita gente que vai entender só assim. A gente não quer, né, que ninguém sofra, mas principalmente os mais próximos, né? A gente tem isso. É a retaguarda que você estava procurando, né? E há sempre misericórdia, né? Sim, E tem. sofremos, seria para sofrer mais, quer dizer, a gente está sempre... Num ato de um estado, você tem a misericórdia dele de volta. Mas a liberdade de escolha é uma lei natural. Né? Sim. É o livre-arbítrio. Isso é amar também, né? Respeitar a liberdade. A liberdade. Isso é uma das coisas mais difíceis. É muito difícil. Quando a gente quer mudar uma situação, né, porque acha que o outro não está bem naquela direção, a gente está invadindo essa liberdade. Né? Sim. E talvez o nosso papel é acreditar que vai dar tudo certo. Se não der, a gente tem que estar lá também. Nas duas situações. A principal lição que eu achei que, Soraya, a principal lição, independente do que aconteça, o seu coração tem que estar ligado no bem para aquela pessoa. Ele tem que estar ali, dando certo ou não, é esse o amor. Eu conversava, Ramon, já te passo a palavra, tá? Eu conversava com um amigo esses dias que o filho dele é alcoólatra, né? Novo até assim, e amigão. E a gente falava sobre isso, ele me falava o tanto que é difícil, que às vezes dá vontade de chutar o balde, né? E claro, nós somos humanos, mas ele também é bem espiritualizado, assim. Aí ele mesmo falava, não, mas eu tenho que persistir, eu estou tentando ajudar, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E eu falei para ele, é isso mesmo, faz a sua parte, né? Você tem que fazer a sua parte sempre. E quando não der para fazer a sua parte, faça pelo coração, pela oração. É uma prova difícil. É uma prova difícil. Muito difícil. Você imagina o amor de um pai, de uma mãe, vendo, né, a pessoa nessa situação e muitas vezes, né, numa repetição de situações e sem sucesso, é algo assim inimaginável. É prova para o filho e é prova para a família, né? Escorre pelos dedos, né? É uma coisa tão intrínseca que você tem o controle sobre tudo. No caso dele, às vezes é até difícil para ele admitir que perdeu isso. Porque eu entendo plenamente ele quando ele diz que está cansado, porque ele disse no controle da situação totalmente, porque via ele criança, aqui eu te comandava, aqui eu te educava, aqui eu, né? E isso escapou das mãos dele agora. Mas ele está fazendo de tudo, é muito bonito, olha. Cola bem com a lição aqui, sabe? Que apesar de você ficar por um certo tempo bloqueado, mas o seu coração tá ligado, ele querendo sempre o bem, porque você sabe que no momento certo, aquela situação da pessoa vai levar ela ao cansaço, ela vai ter que despertar, né? A evolução é isso. A evolução é isso. Você falou mesmo, né? A gente chega pelo amor e muitas vezes a gente chega pela dor mesmo. Às vezes a gente tem que bater lá naquele determinado poço, né, para despertar. Ramon, fica à vontade para falar, os amigos aí também. Pois é, eu vou citar um exemplo da minha luta aqui. Eu não sei, provavelmente talvez vocês tenham as mesmas dificuldades. Quem que não tem, por exemplo, senta em família ou numa roda de amigos, aí alguém pega e começa a falar de outra pessoa, falando, você viu o que fulano fez? Mas ele devia ter feito assim, eu já sabia que ia dar nisso. E assim, aí começa a roda inteira a dar opinião do que a pessoa deveria ter feito diferente, e a gente se engaja naquilo, né? Eu falo por mim, é um vício danado, porque a hora que você vê, você já está no bolo, você já está metralhando, você já está julgando, você já está crucificando a pessoa que está no erro, e por diversas coisas, né? Seja porque ela tomou uma decisão na vida pessoal, vida conjugal, seja por questões de vícios, que a gente citou o exemplo aí, né, agora,
seja por questões profissionais, qualquer que seja, né? Pelo menos na minha vida familiar aqui, com as pessoas que eu conheço, é muito comum, todo mundo veste a toga da autoridade moral e começa a julgar, né? E aí eu fico pensando, outra coisa também que eu sempre observo, às vezes quando eu me meto a dar uma opinião para alguém sobre alguma coisa, que eu acho que aquela pessoa está fazendo errado, geralmente essa pessoa não me escuta e fica com raiva de mim. Né? E muitas vezes eu já percebi depois de um tempo. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo aí. Depois de um tempo, eu percebi muitas vezes eu percebi que eu estava errado, e eu vesti aquela toga da autoridade da roda que estava julgando, falei e eu estava errado. E mesmo quando eu não estava errado, a pessoa ficou com raiva de mim e não me ouviu. Aí eu pego pessoas que a gente conhece, especialmente aquelas mais vividas, falam com essas mesmas pessoas que eu conheço, às vezes verdades mais dolorosas. Essa mesma pessoa ficou com raiva de mim, escutou e ainda agradeceu. Aí eu fiquei perplexo, assim, falei, mas espera aí, o que está acontecendo? Né? Qual que é a diferença? Mas é a mesma coisa. E aí a conclusão que eu cheguei, aí vocês podem me ajudar se tiverem outros insights aí, é que é exatamente o sentimento. É exatamente aquela postura interna de quem compreende os momentos da vida, os momentos espirituais de cada um. Ele compreende e aceita, e acolhe. É bem diferente, né? As emanações fluídicas que a gente tem nesse momento, com esse espírito, elas são muito diferentes. Então, por exemplo, o Chico, é o que todo mundo conta, né, dos encontros com o Chico Xavier, quem visitou, eu nunca visitei, infelizmente, mas eu estou lendo um livro dele, que chama Testemunho de Chico Xavier, e ali, nas cartas que ele trocava com o Vantuil de Freitas, e a forma como ele encarava as pessoas que estavam judiando dele, julgando que a tarefa mediúnica dele estava indo pelo ralo e ele estava fazendo coisas erradas. Tipo as obras de André Luiz, falavam cada coisa, era terrível as perseguições que eles sofreram. E aí a gente percebe como que ele enxergava essas pessoas. Ele não deixava de ver o erro, mas sempre no fundo, a forma dele ver tinha muito acolhimento no coração, tinha muita compreensão, tinha muita caridade, sobretudo. Né? Ramon, tem aquela questão assim, ó, a gente costuma julgar o pecador, não o pecado, né? Isso. A gente confunde as duas coisas, né? A conduta com a pessoa. Então, às vezes, igual o Ramon falou, a gente vê alguma coisa acontecendo, você coloca tudo num bolo, né? E malha. E não, às vezes a conduta é errada, mas a pessoa é um filho de Deus. Tem que ser amado de qualquer forma. E aí, Hernani, a gente volta para aquele grande desafio que é a gente viver a religiosidade interna e não externa só. Porque essas coisas que nós estamos falando agora aqui, nós já sabemos de cor. A gente sabe repetir, a gente sabe falar. Mas e viver? E sentir? Quando, por exemplo, estiver na roda lá de novo e alguém sendo trucidado na roda. Porque pode acontecer outro movimento, a gente começar a metralhar quem está falando na roda, por exemplo, e se achar superior ao que está falando na roda, porque a gente agora não quer mais julgar. E pode acontecer de você sair e virar o assunto da roda. Boa. Fica a dica, fique até o final. Ou seja, e aí assim, eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque essa religiosidade sentida, profunda, que é o nosso grande desafio, era o desafio para os judeus na época. Né? Era esse desafio que estava simbolizado nessa lição. E a gente, é toda vez que a gente
se entrega, por exemplo, para a roda de julgamentos, mesmo sabendo tudo o que a gente sabe sobre indulgência, né, sobre as lições do não julgar, a gente foge a esse dever, por exemplo. Porque não quer dizer que a gente vai concordar com o que a pessoa está fazendo, mas eu acolho ela no meu coração de uma forma diferente. Não uma forma ácida, né? Aquela forma, o que a pessoa fez, aquela forma ácida, né? Ou aquela forma, puxa, lamentável que a pessoa fez isso, né? Porque a gente compreende o todo da vida, como é que ele funciona, a gente sabe o que aguarda a vida vai trazer para essa pessoa pelo despertamento dela, porque o tempo não desiste de ninguém, como o irmão disse ali, né? Mas a gente compreende porque nós também fazemos isso o tempo todo, né? Nós também já erramos e vamos errar ainda. Então, e a gente precisa de complacência e precisa de misericórdia. Então, é um exemplo, assim, desse tipo de superação e dessa decisão decisão firme, como Paulo, que a gente tem que tomar. Hoje nós estamos claudicante, mas a gente tem que ir para frente, né? Vamos errar, mas se a gente estiver prestando atenção, de pouquinho em pouquinho nós vamos nos fortalecendo, né? Legal, Ramon. E aí, desculpa, só para fechar, é isso que esse texto está falando, né? Porque vai acontecer com familiares, com os nossos filhos. Eu fico olhando meus meninos hoje, um tem 9, um tem 6. Mas esse dia eu fiz as contas. O Léo, daqui 3 anos, vai entrar na pré-adolescência. Deu frio na espinha. Eu falei assim, já vai chegar a minha vez de viver essas crises. Eu vou sofrer tudo que eu fiz minha mãe sofrer. E aí é assim, quando chegar a vez deles tomarem as decisões da vida deles, eu vou ter que entender isso, como ninguém. Mais com eles do que qualquer um lá fora, né? E acho que é um pouco isso que o Emmanuel está dizendo, né? Então, a gente hoje, por exemplo, vê uma pessoa, um morador de rua, a gente já começa a metralhar, que esse cara é vagabundo, não vai trabalhar, né? Não vai isso, não vai aquilo, né? Se a gente encher o nosso coração desse amor que compreende, talvez a gente tenha palavras para levantar ele, para erguer, né? Agora, se a gente deixar o nosso coração cheio do julgamento, a gente não vai tocar o coração de ninguém, né? Verdade, não é por aí, né? Um passo pequeno para a gente sair desse processo acusatório, às vezes, de julgar. Eu acho que da primeira tela de acusar, só isso. Se você já tiver esse primeiro passo de não, Já andou um pouco. justamente, você já tirou metade do não sou eu que vou tutelar aqui o processo acusatório de ninguém. Mas eu tinha uma amiga que era muito interessante, a gente fazia mocidade junto. E a jovem é aquele terrível, né? Às vezes estava num momento assim mesmo, encontro da doutrina, assim. Um começava a falar, ela já falava assim, ó, engraçado, ele gosta tanto de você. Ela falava isso direto, cara. Então quebrava assim, mas como diz o jogador de futebol, né? Dava no meio. Entrou na sala aí, Thaisa Malva Dias. Thaisa, seja bem-vindo ao NEP Maria de Nazaré, tá? Se quiser falar alguma coisa, aqui a gente é muito democrático, só abre o microfone ou levantar a mãozinha. Iris, queria ouvir sua voz, meu amigo. Você que sempre traz umas boas reflexões para nós. E depois Muito obrigada pelo convite. Um abraço. Obrigado, viu, Thaís? Fique à vontade, quando quiser se manifestar. O Zé Diniz, que é Zé Diniz? Combinado, muito obrigada. O Zé Diniz também é um companheiro nosso que sempre frequenta aqui, né? Mas ele pouco abre o microfone. Iris. Não, tá muito bom ouvindo vocês aqui, viu? Eu acho que não tem muito a acrescentar, não. A única coisa que eu falo é que a gente, de vez em quando, a gente tem que dar uma analisada na gente e pensar o que a gente está melhorando, onde a gente está. Porque nós temos as respostas para as coisas da gente sem vaidade, né? Porque se a gente for pensar com vaidade, a gente começa a achar que está melhorando onde não está nada, né? Então, se a gente fizer essa autocrítica de vez em quando, pensar, olha, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu estou lendo, eu já sei de um punhadão de coisa, será que eu estou
colocando em prática, um pouquinho só, a gente começar a fazer essa cobrança com a gente mesmo, a gente começa a dar uma começada, pelo menos de intenção de mudança. Só a intenção já começa a ser alguma coisa. Isso mesmo. Foi o que eu comentei com o André no início aqui sobre o NEP, né? O P, além de pesquisa, a gente tem que buscar prática. Porque pesquisar intelectualidade, assim, não está cheio, né? Mas é que o Ramon falou agora mesmo também. Agora a gente encher o nosso coração, começar a agir bem, né? Esse é o nosso desafio principal, né? A prática de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Né? Ver alguma dificuldade, se conter no silêncio, às vezes é muito mais valioso que se falar alguma coisa. O silêncio, às vezes, dá uma aula muito melhor do que qualquer palavra. O Chico fazia isso, né? As mães chegavam desesperadas lá, ele abraçava e chorava junto. Aí depois a mãe falava, Chico, muito obrigado pelo seu acolhimento. Ele não tinha falado nada, só abraçou e chorou junto. Só ser solidário na dor que ele era, né? Acolheu. Ele era perfeito, né? Ele era a dosagem dele era sempre exata, né? O Ramon falou que teve oportunidade lá no Chico, Ramon, mas você deve ter ido em outra encarnação no início, que eu vou te falar. Era um momento assim ímpar na vida da gente mesmo. A hora dele expandia tudo. Assim. Era maravilhoso. Angélica, eu gostaria de ouvir suas palavras também, Angélica. Alguma reflexão que você tem? Ai, vocês falaram tantas coisas que eu fui filtrando aqui algumas coisinhas. Mas eu, assim, percebi que tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Quando a gente conhece a si mesmo, a gente passa a observar aquilo que a gente faz de certo e aquilo que a gente faz de errado, né? Que a gente julga certo e errado, porque, se for para pensar, a gente também vive numa convenção social, então tem tudo misturado aí, tem a questão espiritual e tudo mais, enfim. Mas é a questão da gente fazer o bem, se sentir bem fazendo bem, né? A gente olhar o outro sem nenhum julgamento, que é muito difícil. Mas não é impossível. O Ramon comentou sobre a questão de parar no sinal, né, por exemplo, e ver aquele morador de rua pedindo dinheiro, ali pedindo esmola. Eu procuro não olhar com um olhar de julgamento, eu não olho e falo assim, vai procurar um trabalho. Eu entendo que muitas pessoas não têm as mesmas oportunidades, não conseguem se inserir mesmo no mercado de trabalho, não conseguem buscar o próprio eu. Às vezes entra no mundo das drogas porque está num momento muito depressivo, e, enfim, vários problemas. Então, a gente tem que entender, né, olhar para o outro e entender que o outro é o outro e a gente é a gente. Cada um é um. E não adianta, cada um está na sua evolução, no seu momento. E a gente tem que entender e respeitar isso. Eu mesma, às vezes, eu olho para mim e falo, nossa senhora, gente, eu sou muito complicada, que eu não sei o que tem. Mas aí eu falo isso pensando, me comparando a outras pessoas. Eu falo, Angélica, peraí, você é você, o outro é o outro. Então, assim, a gente tem que aprender a separar isso também. É complicado a gente ser humano, né? Mas é isso, gente, é o se conhecer mesmo, é o saber onde a gente está, o que a gente quer buscar para a nossa vida, os nossos objetivos. E é isso mesmo. Legal. Eu tô lembrando aqui de uma coisa também. Essa semana a FEB publicou lá um trecho 2 sobre a história do Divaldo, porque ele fez 96 anos, né? Aí, vocês estão me ouvindo aí, né? Estão ouvindo? Sim. Aí botou 2 posts sobre o Máscara de Ferro. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Esse espírito obsediou o Divaldo, se não me engano, foi por 40 anos, tá? Não foi nem 1, nem 2, nem 3. E nesse post estavam contando que por meio do Chico, o Divaldo conseguiu ouvir desse espírito tudo o que ele ia fazer com ele nos próximos anos. E aconteceu exatamente tudo o que ele falou. E inúmeras pessoas desertaram dos trabalhos que o Divaldo estava capitaneando, né? Que a gente já conhece, a obra dele é muito grande.
Pessoas queridas, pessoas que respeitavam o trabalho dele, pessoas que ele queria muito bem, e desertaram, e julgaram, e fizeram calúnias, e etc. Né? E a gente sabe que nós também, aqui, embora nosso nível de compromisso seja bem menor do que o do Divaldo, sempre que a gente se empenhar no trabalho no bem, ou ainda assim a nossa própria transformação, nós vamos sofrer esse tipo de represália, porque se o Divaldo tinha os credores dele, dirá da gente, né? Nós temos muitos, né, irmãos desencarnados que nós prejudicamos, e aí cabe essa visão, né, essa visão cristã, sobretudo cristã, né, das pessoas que se renderem à influência desses espíritos e nos prejudicarem, que nos magoarem o coração, né. A nossa visão quanto a esses espíritos também, que ainda não conseguiram nos perdoar, e estão presas ao sofrimento da vingança, né. E eu vejo que esse é o dever cristão que nos chama agora, e que a gente tem desertado bastante, né? E a gente precisa aprender a não desertar, fazer aquela decisão vigorosa, começar passo a passo, aprender a ter essa compreensão da vida, e do todo, e pessoa por pessoa, se confiar a Deus quando nada mais puder ser feito por nós, aceitar, sem rebeldia, fortalecer nossa fé e aprender a amar. Legal, muito legal. Pessoal, nós já estamos caminhando para o final. Passa tão rápido. Tem muita coisa para falar aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente caminhou 5%. Tudo que a gente leu sobre esse versículo, mas a gente não tem pressa. Também temos a eternidade. Ainda bem que tem uma eternidade, a gente não tem pressa. Na próxima reunião nós vamos esgotar mais assuntos. A gente vai falar sobre temor, a gente vai falar sobre a herança essa herança da terra divina aí, da terra prometida. Nós vamos falar a questão do arrependimento que João Batista pregava. Nós vamos falar sobre desatar os nós da sandália, que o João Batista não era digno nem de desatar o nó da sandália de Jesus, né, do Messias que vinha. Vamos falar aí sobre várias promessas. E vamos falar sobre a corrupção. O que é essa corrupção? É o do corpo? É das oportunidades? É da evolução? Tem muita coisa para a gente estudar nessa perícope aí que a Soraya leu para a gente hoje, tá? E a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, porque o Ramon tem um compromisso e a gente vai encerrar uns 5 minutinhos mais cedo. Mas antes de encerrar, eu queria saber, alguém quer falar mais alguma coisinha que ficou aí da vontade de falar, de repente? Fique à vontade. Não, né? Bom, pessoal, então eu vou pedir para o Iris fazer a prece para nós. Iris, pode ser? Pode ser. Legal. E antes, só ressaltar aí que o Ramon falou, né? Essa questão da deserção, isso pode acontecer na nossa vida, né? Em vários setores da nossa vida. Importante que nós, espíritas, saibamos prestar muita atenção nas palavras de Jesus, né? Orar e vigiar. A nossa sintonia sempre na oração, sempre os nossos atos, tentar pautar a nossa vida, uma conduta um pouquinho melhor, evitando essas maledicências, esses ambientes que às vezes acabam distorcendo a nossa vibração, né? Então é isso. Iris, fique à vontade. Então vamos aproveitar esses ensinamentos que foi trazido na noite de hoje, né? Essa tarde, começo de noite, e levar para cada um de nós a vontade de melhorar, a vontade de crescer intimamente, né? Falando, vontade de seguir um pouquinho mais na perfeição, um pouquinho mais no rumo da perfeição, não que nós vamos chegar lá agora, mas dar o primeiro passo, a gente lembrar que por mais alto que seja uma escada que tivermos que subir, a gente vai ter que subir o primeiro degrau para chegar, e vai de degrau em degrau até chegar lá em cima. Então,
vamos pensar assim, vamos pensar nessa escada, vamos pensar nessa vontade da gente de tomar uma decisão e seguir. Vamos pensar que cada vez que a gente puder procurar uma qualidade no nosso irmão, em vez de procurar um defeito, sabendo que todo mundo tem defeito, mas tem qualidade também. E a gente pode começar a caminhar por esse lado, procurar uma qualidade em cada irmão que a gente vai aprender bastante sobre isso. Agradecer, então, mais uma vez a espiritualidade amiga, pedir que nos ajude a estarmos aqui com a mesma felicidade, com a mesma vontade de melhorar, com a mesma vontade de aprender na próxima semana, e que a gente possa ter uma semana de muita paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Pessoal, antes de despedir de vocês, só fazer um comentáriozinho. Ramon, semana que vem, Dia das Mães, eu acho melhor a gente pular, porque cada um vai estar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua pessoa querida, e a gente vai, então, suspender domingo que vem, pode ser? Pode, totalmente de acordo, é isso aí. Então tá, e a gente volta, então, na próxima semana. Deve ser dia... Já vejo aqui. 21. E aí? 21. 21. Então, dia 21 estaremos de volta, dando seguimento a essa perícope aqui que a gente apenas começou, hein, gente? Se alguém tiver oportunidade, dá uma lidinha, faça uma leitura aí, até faça suas pesquisas para trazer para nós. Fiquem com Deus, tá? Uma ótima semana a todos. Obrigado, Thaisa, primeiro dia seu aí. Obrigado a todos, André. Bem-vinda, Thaisa. Bem-vindo, André. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Muito obrigado. Boa semana. Boa semana. Tá, gente? Boa semana a todos. Tchau, Boa semana para pessoal. todo mundo. Tchau para vocês. Mais. Tchau. Tchau, tchau. Como passa rápido, né? Ai, uma delícia. Rapidão.